Muito bom dia, caro telespectador, retornando para o bloco final do Conecta News. E hoje, na série Prefeitos e Municípios, a gente recebe Gilberto Zanotto, prefeito municipal de Paraí, que vai vir falar um pouco sobre a sua cidade, o seu município e as perspectivas para esse ano de 2020. Bom dia, prefeito Gilberto, muito obrigado pela oportunidade de abrir um espaço na agenda e estar aqui conosco no Conecta News, falando para a sua cidade de Paraí e falando para toda a região também. Prefeito, inicialmente a gente sempre faz uma pergunta de praxe, né? Qual é a sua formação, a sua ocupação, há quanto tempo na vida pública à frente do município de Paraí? Bem, primeiramente, bom dia a todos os ouvintes da Conecta, os espectadores que estão nos vendo agora. É uma oportunidade que a gente tem estar aqui com vocês, explanar um pouco da nossa vida, explanar um pouquinho então da nosso trabalho que a gente vem fazendo na nossa vida particular e um pouco então da vida pública que nós estamos representando para aí nesse momento. Bem, a gente começou então na vida pública em 2010, 2011, aí a gente tem uma propriedade lá fora no interior e nunca tínhamos então, até então, pensado em entrarmos como políticos. Mas houve uns convites, então, na época do nosso deputado estadual Socella, depois, posteriormente, também nos visitou o deputado federal Giovanni Cherini, que é uma pessoa que eu admiro muito, e teve lá na minha casa, então, que fosse montado, então, um partido PDT, na época, lá em nosso município, ali em Paraí. Então, a gente começou um trabalho em 2010, 2012 veio a proposta para sermos vereador, então candidato a vereador, nós fomos então pro pleito, contra a vontade, porque a gente tinha muito compromisso. Fomos lá, a gente ficou entre os mais votados dos vereadores aí da nossa equipe, e então trabalhamos 4 anos à frente da Câmara de Vereadores, onde a gente defendeu bastante interesses do povo, e não então interesses partidários ou interesses de bandeiras. Nós estávamos falando há pouco, fora do ar aqui, que eu não me identifico como seguidor de siglas e de números. A gente defende interesses populares. Então, a gente trabalhou forte em cima disso. O nosso nome, então, começou a ser reconhecido um pouco e chegamos num ponto que o partido de lá, o PP na época, hoje também tá, o PP, ele quis que a gente fosse formatar a chapa, então, como vice-prefeito. Ganhamos a eleição, tivemos um problema com o prefeito eleito, Oscar, por questões que até hoje a gente não entende bem, as visões do TSE, que tem muita gente que rouba, que desvia, que faz muita coisa, não é afastado, e o nosso prefeito, então, simplesmente por não ter se descompatibilizado no tempo hábil de ser secretário adjunto de uma subseção de casca da OAB. Então, ele foi afastado pelo TSE em 2017. E foram marcadas, então, novas eleições em 19 de fevereiro de 2017. Nós fomos, então, encabeçamos, então, a chapa e vencemos o pleito. E hoje estamos, então, à frente do município, desenvolvendo uma forma nova de fazer administração. Não olhando as pessoas por partido, não olhando as pessoas por classe, mas sim pela necessidade, pela viabilidade onde a gente investe o dinheiro público, pela viabilidade onde se aplica recursos que são oriundos dos nossos cidadãos, do nosso comércio, da nossa agricultura, num todo aí que a gente arrecada para poder depois ir ao contento ou ter esse retorno à população. Muito bem, prefeito. Fato incomum esse que aconteceu em Paraí, até para quem não lembra dessa cassação que houve pelo TSE, uma eleição fora de época, e o senhor que entrou aí a toque de caixa para tocar a prefeitura adiante. Paraí também, como outros municípios da nossa região, ele tem uma emancipação relativamente jovem. Há quantos anos Paraí está emancipado? Com quantos habitantes ele conta atualmente, prefeito? E assim, o que o senhor destaca como os principais pontos de desenvolvimento do município de Paraí nesses anos de emancipação? Estamos hoje, então, esse ano a gente está completando 55 anos de município. Foi em 1965 que foi emancipado
o nosso Paraí, e dia 9 de julho, então, é a data de aniversário onde se comemora ou se lembra, então, da passagem de tudo que vem acontecendo. Uma questão forte que eu penso, então, como fator ou como questão que marcou o Paraí nesse período e como se formou o nosso município, é o espírito empreendedor da nossa população. Acho que hoje, em Paraí, eu digo seguramente que 90% dos empresários que nós temos hoje em Paraí são pessoas de natureza de Paraí, são pessoas dali mesmo, são pessoas do nosso município. E ali, a partir desse espírito empreendedor, começou, então, a descoberta do basalto, que isso alavancou todas as demais, então, áreas do nosso município, onde foi a descoberta e logo após a exploração do basalto, onde muitas famílias sobrevivem ou vivem até hoje dessa atividade. Após isso, então, nós tivemos a industrialização do basalto, foi um marco em nosso município, onde, vendo a necessidade de industrializar esse minério, essa matéria-prima que nós tínhamos no nosso município, gestores da época, então, investiram forte nas áreas industriais. Hoje, o município de Paraí ele tem 5 áreas industriais disponíveis para empresas, que estão praticamente todas elas assim, quilotadas, todas elas estão produzindo e, mediante disso, então, a gente começou a incentivar também a agricultura, que hoje ela ainda é a maior fonte de renda do município, é oriundo da agricultura. Então, nós temos muitas pessoas que se dedicam ao empreendedorismo, tanto na área rural como na área industrial, aí que nós temos dando possibilidades dentro da administração, dando condições ambas as áreas, tanto a agricultura como a parte de indústria e comércio do nosso município. Muito bem, prefeito. Paraí tem uma vocação muito forte para a indústria, e isso já é uma tradição e a gente nota isso quando passa pela cidade, né? A gente tem aí o basalto, o granito, esse beneficiamento que a gente vê que levou o município muito adiante. O que mais o senhor destaca que forma a renda e o orçamento municipal que pode ser colocado aí? Nós temos o comércio, nós temos o serviço. Como é que está esse setor de diversificação da economia de Paraí? Eu volto então a ressaltar a questão da agricultura. Hoje ela é responsável, então, em torno de 50% do que se arrecada ICMS. Nós temos vindo do setor primário da agricultura. Por que eu digo isso? Nós temos verdadeiros empresários na área rural que nós temos. O município ele investe muito nisso. Nós temos assim participação forte na silagem. A gente está dando 40% de tudo que gastam na silagem em horas de máquina. A gente terciariza máquinas encilhadeiras, tratores, e a gente disponibiliza então para o nosso agricultor terraplanagem, britas, a gente está fazendo doações, tubulações, fazendo então toda essa parte de suporte a gente está dando aos agricultores. Junto disso, nós temos uma importância grande para o desenvolvimento do município também, na área rural, são as empresas integradoras. Nós temos JBS, BRF, Santa Clara, que ali eles têm muitos integrados, e o que eu vejo de mais importante nisso tudo é que eles levam a tecnologia, eles levam uma assistência técnica para o nosso agricultor se adequar ao momento, e sempre está andando na frente, porque hoje no mercado que nós estamos, não existe mais espaço para as pessoas que trabalham ali meio mastro. A gente tem que estar sempre na ponta, a gente tem que sempre buscar algo novo, tanto na parte de grãos como na parte de leite, suínos, que a gente tem muito a questão de produção dessas proteínas animais, como frango, gado de corte, leite, suinocultura. Então é muito forte no nosso município, tendo ali então oportunidade para os nossos jovens se estabelecer ali e dar continuidade então a fazer o sucessor rural, como a gente estava falando esses dias no nosso município. Temos a importância grande da Emater também, que lá está
o sindicato, eles estão assessorando toda a parte da agricultura. Fora isso, então, nós temos parte da indústria, que é muito forte também, a indústria moveleira, que move muitos empregos, muito retorno. Agora não tanto, porque a questão a gente é de conhecimento de todos o porquê disso. Mas o município, então, para a parte de indústrias, a gente está doando terrenos, a gente tem um distrito industrial 5 agora, que foi inaugurado em 2019, onde a gente estabeleceu ali, conseguiu 10 empresas novas que vão construir ali nessa área seus empreendimentos, seus pavilhões, para poder, então, gerar mais emprego e renda para o nosso município. Temos também a parte do comércio, que quer queira ou não queira, ele depende da indústria, depende da agricultura. O comércio é um setor mais delicado que eu vejo, que ele vem até o nosso município, ele começa a fazer seu negócio num determinado lugar se há pessoas, se há movimento, se há consumos. Fora isso, eles não se estabelecem. Então, a gente precisa pensar de uma forma de manter esse comércio, mas assim dando suporte para as empresas, geração de emprego, agricultura, que esse pessoal tenha assim um fôlego para chegar e gastar no comércio. E nesse contexto todo, então, o município procura se preocupar com todo o processo, porque de nada adiantaria nós só investirmos em empresas, geração de emprego, trazer gente nova. Tá, mas eu lhe pergunto, então, se chegar todo esse pessoal e nós não tivermos condições na área da saúde, não tivermos condições, por exemplo, em creches, vaga em creches, se nós não tiver, se a gente não tem condições de dar um suporte para esse pessoal. Então, nós estamos pensando nisso também, nós estamos investindo forte na área da saúde, nós estamos dando possibilidade, porque essas pessoas vêm até o município do Paraí, tanto os investidores como os colaboradores, e eles têm assim um patamar, uma média de vida assim normal, dentro de um contento que essas pessoas pelo menos precisam para sobreviver ou para se estabelecer em um determinado local. Mencionaste, prefeito, a questão das creches, das escolas, essa questão social, como é que está sendo gestado no município de Paraí? Como é que estão as escolas, unidades básicas de saúde? Explana para nós um pouco esse tipo de investimento, porque muitas vezes, quando se corre para o lado do desenvolvimento, muitas vezes o aspecto social, ele fica, a gente vê, disparidades, né? Como é que Paraí gestiona tanto o desenvolvimento quanto a questão social com educação e saúde? Nós estamos investindo também num projeto novo que eu tenho como assim prioridade, é a questão saúde. O que eu digo projeto novo? Nós temos um sistema hoje, SUS, implantado no nosso país, que é um dos melhores sistemas de saúde do planeta, certo? Não é 100%, não é o contento da maioria, mas é o que nós temos hoje. Pelo que se vê e pelo que eu entendo, nós não temos assim, mais condições de ter uma vida longa nesse convênio, nesse programa SUS. Nós precisamos urgentemente fazer com que o povo, com que a população colabore um pouco com a questão saúde. Os municípios hoje, Estado, União, não têm mais condições de dar tudo de graça, certo? Então nós estamos vendo aí, é de direito da população, é de direito nosso a saúde, sim. Mas você tem que saber que se você tem um carro novo, por exemplo, você paga um seguro, certo? Esse seguro, daqui a pouco você dá uma batida, o seguro vem e cobra para você. Agora, a tua saúde, às vezes, poucas pessoas pagam um plano de saúde, poucas pessoas têm condições, e depois, ao passar do tempo, daí você chega numa situação que o município vai ter que resolver teu problema, o Estado ou a União. Olha, 90% das situações é o município que tem que resolver. Então, eu estou buscando, junto à legalidade, junto o que é legal ou não, fazer um programa onde o povo tenha um pouco de participação nessa questão de saúde. Nós estamos investindo hoje, seria de obrigatoriedade do município 15%, hoje nós estamos atingindo 23% em nosso município. Isso entra tudo, entra transporte de pacientes, entra consultas, entra IHs, entra a parceria que nós temos com o nosso Hospital Senhora Aparecida, que a gente compra serviços deles, R$170 mil todo mês, fora os atendimentos que nós temos aqui em Nova Prata, que é as referências nossas, então, seria Nova Prata, Bento e Caxias, aqui a nossa região da 25ª.
Então, e fora isso, as questões sociais também nós temos a questão da educação, certo? Nós estamos participando com o transporte para ensinos superiores, cursos superiores em outros municípios. A gente está Casca, Passo Fundo, um pouco de Caxias também. A gente está participando, está incentivando o jovem. Tudo para quê? Para que esse jovem ele invista no município de Paraí, que ele goste de morar em Paraí e que ele veja assim uma terra promissora, um local onde que ele pode fazer futuro, onde que ele pode constituir família, que ali tem a participação do poder público, é voltada também a essas questões sociais. E prefeito, afora essa vocação industrial que o município de Paraí carrega, a gente acompanha por toda a nossa região um movimento muito forte das prefeituras para buscar aberturas no viés do turismo, na visitação do município e todas essas questões vinculadas à questão turística. Paraí, a gente sabe, tem feiras. Como é que está esse movimento, né? Vocês têm feiras de negócios, vocês pretendem fomentar alguma ação voltada para a área do turismo, prefeito? Pois é. Eu acho que isso está assim, meio que engatinhando na nossa região. Nós somos um povo, que nem eu ressaltava antes, muito empreendedor. Só que essa questão do turismo, ela não cabe, digamos assim, dentro da nossa cultura, da nossa região aqui do gringo ou da nossa, do nosso pessoal, enfim, Sim. que aqui está. Eu sempre digo, se nós tivéssemos, se o Nordeste tivesse a metade da mata que nós temos, a metade das nossas pedreiras que nós temos para mostrar, eles ficariam milionários, não só ricos. Sim. Porque a gente viaja lá para o Nordeste, não é que é bonito, mas às vezes tem uma poça d'água lá no meio do nada, eles ganham dinheiro com isso. Nós aqui temos muita coisa melhor, mais bonita, e não se dá valor. Então, eu acho que esse segmento é um campo bom para ser trabalhado a nível de região. Eu penso que alguma organização, a MESNE, associações, alguma coisa, a gente tem que bater forte em cima nisso. Potencial nós temos, material também nós temos para isso. Então, o que falta um pouquinho é inserir na nossa cultura essa questão de turismo. Nós temos em particular, então, o nosso município, nós fizemos a feira em 2019, onde que foi uma maior feira que já existiu lá, com mais de 25, 30 mil pessoas nos visitaram. Nós tivemos shows, assim, e o importante disso tudo é que Paraí conseguiu mostrar um pouco do que ele faz lá, na questão de móveis, na questão de basalto, na questão de prestação de serviço, tinha umas pessoas de revendas, comércio. Então, há uma oportunidade, sim, houve essa oportunidade, só que eu penso que é pouco. É uma vez a cada 4 anos. O nosso empreendedor, o nosso comerciante tem que ir para fora, às vezes, para mostrar o produto dele, que eu acho que é legal isso, tem que ir para poder sobreviver dentro de um mercado. Mas o município, eu não digo só Paraí, e os nossos da região, eles pecam um pouco nessa situação de turismo. Nós temos, sim, que explorar mais essa área, e nós, a nível, daqui a pouco, juntamente com os demais, aí pensando em daqui a pouco somar forças com outros municípios, eu acho que nós temos basalto para ser mostrado, nós temos nossas paisagens são bonitas, nós temos carreira, nós temos um monte de rios aí que a gente pode mostrar para a população lá de fora, e explorar isso e ganhar dinheiro e gerar emprego e renda com essas questões naturais que estão aí disponíveis. Muito bem. E, prefeito Gilberto, na parte de obras públicas, eu passei pela cidade, eu constatei que a gente tem aí o centro está em obras, a praça está sendo reformada, tem alguns ginásios que também estão passando por melhorias em acessibilidade, que a gente acompanha o Facebook da prefeitura quase que diariamente. Quais são as obras que estão sendo executadas no município que merecem destaque e qual que é a principal obra que o município hoje busca desenvolver e viabilizar? Bem, isso é um desafio para cada administração, a gente chegar numa certa realidade que existe hoje a nível de país, com tanta burocracia, e você querer assumir uma administração de 4 anos, você iniciar um projeto e finalizar ele dentro dos 4 anos. E há um porém ainda com o nosso município, que nós tivemos 3 anos. Então, é uma situação muito delicada. Recursos próprios hoje, hoje o município do Paraí, por exemplo, tem um orçamento de 30, 35 milhões,
e nós tínhamos condições de investir em torno de 4% a 5%. Então era 1 milhão e meio por ano que nós tínhamos condições de fazer obras com o nosso recurso livre. Agora, não existe mais, com essa questão de pandemia aí, o ICMS caiu um monte, nós não temos mais. Então nós temos que trabalhar em cima de emendas. Isso é uma dificuldade muito grande para os nossos representantes hoje a nível federal, onde eles teriam condições de disponibilizar emendas para os nossos municípios, só que o que acontece? Eles têm muitos municípios para poder atender. E geralmente, eu acho que os nossos parlamentares, eles concordam com isso, e não há por que a gente esconder, que as ajudas, elas acabam vindo conforme os eleitores que tem de cada município. Sim. Então, o município menor, ele é sempre, como é que posso dizer, penalizado por isso. Daí ele não tem tanto voto, daí a ajuda é menor. E se a ajuda é menor, daí a obra, consequentemente, ela vai ser menor. Então, nós estamos limitados a isso, estamos regrados a isso. Mas Paraí, falando em Paraí também, nós temos, então, vários projetos que a gente conquistou. Em 2017 foi praticamente perdido, daí a gente começou a buscar ali em 2018 emendas, que eles começaram a liberar em 2019 e esse ano nós estamos executando parte dela. Nós tivemos então aquela obra do asfalto São Luís, acesso asfáltico, e nós temos feito, acho que em torno de 6 quilômetros de asfalto, foram feitos em Paraí, asfalto que foram então oriundos de emendas parlamentares. Nós temos então essa obra da praça, que ela é uma emenda do deputado Giovanni Cherini, que é um parceiraço nosso ali, e ele está nos deixando ali, então, o projeto em si ele dá em torno de mais de R$1 milhão, mas nós temos que fazer por etapas, conforme as condições que nós temos, porque cada etapa, cada emenda, ela exige uma contrapartida do município, e no momento a contrapartida aí, você falando em valores, qualquer contrapartida que exceder os 20, 30 mil reais está sendo muito pesado para o município Sim. do nosso porte. Então a gente está praticamente começando essa obra, a gente espera concluir em 30 a 90 dias, em 60 a 90 dias, onde a gente vai revitalizar todos os banheiros públicos, esses vão ser novos, vai ter rampas de acesso, vai ser a quadra também, ela vai ser pintada, vai ser cercada, vai ser toda ela revitalizada, dando assim condições legais para o pessoal, então, usar esse espaço. Nós temos o campo municipal, que praticamente estamos entregando essa obra também para a comunidade, está saindo os vestiários novos, toda a cerca dele foi reformada. O ginásio de esportes, a gente não sabe se tem condições de fazê-lo nessa administração, mas está tudo que praticamente garantido, a emenda. Agora a gente vai fazer a parte de licitação, depois a Caixa vai ter que liberar, então dá início de obra. A gente, a partir do momento que vier essa autorização, não sei se o período eleitoral nos permite fazer essas reformas agora, mas a gente vai fazer então dentro disso aí. Outras obras a gente tem feito também. Na parte de segurança, a gente investiu forte nas câmeras de vídeo monitoramento, onde o índice de assalto, de criminalidade baixou muito após essa adesão a esse serviço, a esse programa que a gente aderiu junto ao Estado, com a Polícia Militar aí de Bento. A gente está interligado com essas câmeras. Até houve situações aí meio desagradáveis, uns 90 dias atrás em nosso município, acho que todo mundo sabe, Sim. nessa questão do assalto a banco. E coisas simples também que a gente andou procurando, investindo, que eu vejo que traz muito benefício ao nosso povo também é, por exemplo, a questão do CRVA. Nós tínhamos o CRVA até então, tinha saído do município do Paraí, já fazia 4, 5 anos que ele não prestava mais serviço em nosso município. Todas as pessoas que precisavam disso tinham que se locomover ou Casca ou Nova Bassano. Isso gerava um transtorno para a nossa população. Então a gente foi em busca, tem participação do município, a gente está bancando parte do aluguel do estabelecimento onde ela está instalada, e eu vejo que essas pequenas coisas, elas trazem assim bastante utilidade, agrega muito ao nosso cidadão, ao nosso morador de lá, que daqui a pouco ele, num curto espaço, ele vai lá, resolve o problema dele, depois ele se torna atividades normais dele e acaba não comprometendo, às vezes, a renda ou
emprego que às vezes o próprio empresário ele sente uma dificuldade em liberar os funcionários. Então acho que dentro desse pouco espaço que nos foi dado nessa administração, em virtude de tudo o que aconteceu, especialmente lá em Paraí, nós estamos tentando assim fazer que o nosso munícipe ele se sinta bem em morar em Paraí e que ele se sinta à vontade em falar bem de Paraí. Isso que é a nossa maior assim nosso maior objetivo seria esse. Prefeito Gilberto, mencionaste a baixa de arrecadação do ICMS, certamente em função das paralisações e dos fechamentos que a gente teve que ter por conta da pandemia. E não tivemos só a pandemia, tivemos também o problema da estiagem, e Paraí também é um município de amplo potencial agrícola. Como é que está sendo gestionar o orçamento diante de dois problemas seríssimos? Paraí chegou a decretar a situação de emergência por conta da estiagem e de calamidade por conta do Covid. Como é que está a administração, a gestão dessa crise nesse momento no município? Pois bem, então acho que o município do Paraí foi lá em fevereiro, nós tivemos então o protocolo com essa questão decretamos um estado de emergência por causa da estiagem. Eu acho que foi um dos primeiros municípios da região que fez isso. Tivemos então a homologação do Estado e União, agora no mês passado, outro, então foi decretado, a gente foi assim validado pela Defesa Civil. E as perdas foram grandes porque, olha, em torno da cultura do milho, por exemplo, nós tivemos aí uma quebra de 55% a 60% a menos de colheita, o soja teve em torno de 30%, isso foi a Mater que fez um estudo junto com a Secretaria da Agricultura nossa, e nós passamos então a ter esses números. São milhões que foi perdido num contexto geral. O município também teve que fazer tomar suas ações com esse povo, porque, que nem nós falamos antes, a agricultura ela é responsável por maior parte da arrecadação, nós não podíamos então deixar de atender ela em especial nesses momentos. Então nós tivemos aí o prazo esticado para pagamentos de dívidas com o nosso pessoal que tinha contas junto à Secretaria da Fazenda do município, os agricultores. Nós estivemos então disponibilizando máquinas para captar um pouco de água, abrir fontes, essas questões aí, represar alguma água ou fazer uma contenção de alguma coisa, né? A gente não comprava esse serviço de máquinas. Tivemos o abastecimento com o Caro-Pipa, daí também não foi cobrado a prestação de serviço. A gente entrou em contato num certo momento, a própria empresa, as empresas integradoras nos questionavam que eles queriam aumentar o prazo de alojamento devido à falta d'água. Daí a gente entrou em negociação, a gente se comprometeu diante dessas empresas que nós não deixaríamos faltar água, mas em contrapartida que eles não fizessem isso, que eles não deixassem muito vazio sanitário entre um lote e outro, porque isso nos comprometeria ainda mais no futuro, depois com a arrecadação do ICMS e com o próprio produtor, que ele estaria assim, com prazos maiores na captação de recursos da sua atividade. Então nós estivemos aí presentes, trabalhando no fim de semana, feriados, abastecendo, levando água para esse pessoal e dando as condições para que continuasse as atividades. Tivemos também a parte do IPTU do nosso município, a gente está espichando o prazo também mais 60 dias para poder escapar dessa situação que se encontra hoje. Não sei se vai se agravar, é tudo coisa nova, um dia não é igual ao outro. Então nós temos essa incerteza do que vai acontecer lá na frente. Mas ações cabíveis do nosso município a gente está fazendo. Administrativa, então, o que nós optamos por fazer? Para conseguir suprir um pouco o nosso orçamento, como nós estávamos falando antes, o município em ICMS, o pior agravante de tudo isso é o ICMS. O Estado deixou de faturar, a União da mesma forma, e nós somos assim regrados, o retorno é em cima do ICMS. O nosso índice lá de retorno é 0,105, 104, que seria o coeficiente junto ao Estado. A nossa parte seria regrada por esse índice. Mas quanto menos fatura, menos retorna. Então nós temos aí previsões já concretizadas. O mês de março foi pouquinha, não foi muita coisa. Abril foi assim meio que amedrontado, e agora em maio então foi
ao extremo. Nós estamos assim perdendo em torno de 30% da arrecadação. 30% para o município de Paraí, hoje ele arrecada 35% que se arrecada hoje de recursos no município é oriundo do ICMS. E nós temos ali em torno de 1 milhão por mês que corresponde ao ICMS. Então, faltando 7 meses para acabar o ano, se você vai ver 30% a menos, seriam 7 milhões, 30% a menos, daria mais de 2 milhões de reais a menos que entrariam nos nossos cofres. Tudo bem, veio esse incentivo agora de auxílio aos municípios, que nós vamos receber em torno de 900 mil, quase 1 milhão de reais, mas ainda nós estaríamos deficitários de 1 milhão de reais. Então, nós tivemos que adotar medidas dentro da própria secretaria, administrativamente, para poder suprir esse déficit. Então, a gente diminuiu a FGES, a gente cortou pela metade todo esse fundo de gratificação aí que a gente tinha disponibilizar para os nossos servidores. Secretário a gente diminuiu, acabou tirando secretários da parte funcional do nosso município. Prestação de serviço, nós estamos assim priorizando a questão de saúde, e os demais a gente está tentando assim dar uma amenizada, está tentando pelo menos segurar um pouquinho para nós fechar as contas no final do ano no 0 a 0, ainda não sei se a gente vai conseguir. Temos essa dificuldade. Déficits expressivos na arrecadação, hein, prefeito? Impressionante. Importante o senhor trazer os números, porque muitas vezes a gente fica em percentuais e isso acaba não sendo palpável, mas aí o senhor me apresenta quase um déficit de 1 milhão previsto até o final do ano. E bom o senhor falar nesse retorno, porque a questão do resgate do governo federal a estados e municípios, né, foi uma luta bastante grande para conseguir, mas mesmo assim ela não chega na quantia que seja ideal, por assim falar. E já que falamos em repasse, falamos em governo federal, cenário político para o município de Paraí. A gente tem aí exemplos na nossa região de consensos como o Protásio Alves, né? Que acontece aí, inclusive a população foi pedir para o prefeito se recandidatar esse ano, isso aconteceu nessa semana. Mas temos outros exemplos de disputas mais acirradas que a gente presencia. Como é que é esse cenário político em Paraí? Ele se dá por consenso? Existem diferentes correntes que vão à candidatura? Como é que funciona lá? A visão nossa, que nem eu falei antes, no início da entrevista, da minha parte, eu não vejo como nós continuarmos defendermos bandeiras, defendermos números e ficar alimentando essa questão de rivalidade no município. Isso fica claro, é prejuízo total, tanto para eleitor, como para administrador, como para instituições, como para empresas. Isso tudo acaba fazendo um grande mal diante de um desenvolvimento esperado pelo gestor. Então, eu acho, eu vou fazer, a gente tem essa intenção, o nosso partido de lá agora, PL, como a gente saiu, migrou do PDT, a gente foi para o PL, a gente tem intenção, então, de fazer essa proposta para a população, para os nossos partidos maiores que lá dominam um pouco a nossa cidade, que seriam o PMDB e PP, propor, então, essa questão do consenso. A gente tem noção, nós vamos colocar à disposição o nosso cargo, a gente teria condições de ir para a reeleição, mas isso, se não for de contento dos partidos, se não for de acordo com os demais, a gente coloca à disposição o nosso cargo para que isso aconteça. Pelo menos o que a gente vai querer questionar nesse momento. Então, acho que um consenso seria muito viável, todos ganhariam com isso, não, principalmente Paraí. Nós tivemos, em 4 anos, nós tivemos 3 eleições. 2 municipais, nós tivemos uma para governo e para presidente, e agora vamos ter, então, essa para prefeito. Então, seriam 4 eleições em 4 anos. Então, é uma coisa muito desgastante na sociedade, muito desgastante para quem se propõe a botar seu nome ali para as disputas. Então, acho que Paraí nunca teve consenso, mas perde-se, falo bem claramente, isso eu assumo, perde-se agora, se não acontecer, perde-se um momento muito ideal, muito assim, que eu posso dizer, oportuno para poder, então, assumir essa nova modalidade de administração. Penso que o povo, nesse momento, o que eles querem menos ouvir falar é política,
Então, acho que ficaria até numa situação difícil para nós, candidatos, ou quem queira se disponibilizar, chegar no corpo a corpo, chegar nas pessoas, pedir seu voto. Para nós que gostaríamos ou pretendemos ir para uma eleição, talvez, fica difícil. Por que isso? Porque a gente tem que enfrentar um momento onde você proibiu o estabelecimento de abrir, ou proibiu o cidadão de circular, ou exigiu que ele fizesse determinada ação em virtude de tudo o que está acontecendo. Então, são situações que são novas, são situações que a gente gostaria que viesse alguém e dissesse, você tem que fazer assim. Mas isso não acontece, cada um tem que procurar o caminho dele. E prefeito, indo para o finalzinho da nossa entrevista, qual que seria a principal prioridade para os próximos anos para Paraí que o senhor elencaria aí de deixar digno de nota as próximas situações que vierem? Isso deve ser priorizado no município de Paraí. Eu penso que nós, primeiramente, gostaria que o município de Paraí, ao sair da nossa administração, ficasse assim um espírito assim que seja um espírito padrão para todo mundo. É que a gente começasse a pensar que a partir de janeiro de 2021, o que a bandeira maior é Paraí. Então, isso eu gostaria que o meu trabalho foi tudo direcionado para que o povo pense, ou a maior parte dele pelo menos, pense dessa forma. Rivalidade zero, falar bem do nosso município, ajudar o gestor a fazer a parte dele. A crítica ela tem que ser construtiva, a crítica ela é necessária em toda a sociedade e tem que saber, a quem faz ela tem que saber ser feita, e quem tem que observar, e para quem é feito também tem que saber aceitar, e tudo para que siga nessa linha. E uma questão que o nosso município ele tem, eu acho que uma certa prioridade agora, é a questão da educação. Nós estamos assim com os espaços nossos dos 3 colégios municipais que nós temos hoje, eles estão um pouco assim, chegando na sua capacidade total. Então, nós tivemos uns impasses aí com o FNDE, com restrições, que toda essa questão, estamos resolvendo, praticamente está resolvido. E pensa-se num projeto, então, eu já estava meio que rabiscando alguma coisa, aonde que o meu sonho é ter uma área digna para a educação, uma área única, aonde ali tem segurança, onde que tem condições de absorver os alunos, aonde que nós temos num só local todas as condições legais, todas as condições assim dignas de quem vá lá e queira aprender. Por que isso? Porque hoje nós temos três espaços, nenhum deles estão assim totalmente adequados para esse fim. Um ou dois ainda, mais ou menos, mas outros 2 são situações que foram emendados, foram reformados, adequados. Então não seriam locais ideais assim para ser feita, para levar os nossos alunos, para enfim passar para eles o conteúdo que hoje, mais do que nunca, nós precisamos da informação, nós precisamos da educação, do conhecimento, e dando espaço para os profissionais que ali estão dignos, dando suporte, dando toda a ferramenta necessária. Eu acho que a educação ela acaba sendo um pouco melhor, tanto para quem precisa ser educado e para quem está desenvolvendo o seu trabalho como profissional de educação. Então, acho que Paraí, nos próximos anos, tem que pensar forte, sim, nessa área. E, prefeito, nossa última pergunta de praxe não é uma pergunta, a gente deixa esse espaço aberto a todos os mandatários do Poder Executivo da nossa região. Uma mensagem para a sua população de Paraí e uma mensagem também para os nossos telespectadores que não conhecem o seu município. O espaço está aberto para o senhor. Bem, então a gente vai aproveitar então para poder reforçar um pouquinho o que eu disse recém, essa questão da população. Eu acho que esse momento que a gente vive hoje, ele vai passar. A certeza é que ele vai passar. Nós vamos ter a oportunidade, ou sei lá como é que a gente pode dizer, talvez a gente foi infeliz nesse momento de estarmos, na nossa geração, convivermos com essa questão da pandemia que ela está aí inserida no nosso planeta.
vai passar isso, mas que sobre e que fiquem, assim, exemplos de vida, que às vezes nem tudo o que a gente vai em busca, nem tudo o que a gente sonha, a gente tem o caminho liberado para isso. Dentro desse caminho há desafios, há desvios às vezes, mas nós não podemos perder o foco. Nós precisamos traçar o nosso objetivo, nós precisamos saber para que viemos, para onde vamos e para que vamos também. Então isso a gente tem que ter dentro de cada um de nós. Que a nossa população, assim, ela acredite muito, que elas acreditem nas gestões que estão hoje a cada município, porque vocês não sabem o desafio que é para cada prefeito, para cada administrador, levar adiante uma situação onde que precisaria 1000 e você tem 100. Então é difícil. Às vezes você tem o pouco que tem e tem que dividir em todos, que é de direito de todos. Então eu acho que o povo, que ele seja um pouco paciente nessa questão de administração, e que acreditem, que nem eu falei antes, que acreditem que toda essa situação vai passar e nós vamos viver então dias melhores ali na frente, e a gente pode se abraçar de novo, pode se dar a mão de novo, fazer aquelas confraternizações que a gente vinha fazendo com suas festas, com seus churrascos. Isso provavelmente vai acontecer, com certeza vai acontecer, e provavelmente nós estamos assim se encaminhando para que isso venha a cair a normalidade. Então a gente agradece muito a Conecta TV e todos os ouvintes que estão, os telespectadores que estão assistindo, por esse espaço, para pelo menos divulgar um pouquinho o nosso trabalho, nossas intenções. Em nome de você e de todo o pessoal aí, a gente agradece e se coloca à disposição lá no nosso município, quando quiserem alguma informação nossa, algum material que a gente pode se disponibilizar para vocês. Estamos aí. Muito obrigado a todos. A gente que agradece, prefeito Gilberto, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado por ter vindo. Informações importantes para todos os nossos telespectadores de Paraí e de toda a região. A série Prefeitos e Municípios tem o objetivo de levar ao conhecimento de todos os principais pontos de cada cidade da nossa região, que temos que destacar os pontos positivos e as potencialidades das nossas cidades ao redor. Encerrando o Conecta News dessa manhã com você, a gente já deixa o convite, porque amanhã nós teremos, dia 5, sexta-feira, entrevista exclusiva com o promotor de justiça de Nova Prata, Leandro dos Santos Rossi, que virá falar conosco sobre as questões vinculadas ao racismo, tema que está muito em voga nesses últimos dias devido aos acontecimentos nos Estados Unidos. Então, convidamos amanhã, entrevista especial e exclusiva aqui no Conecta News também. Prefeito Gilberto, um bom dia, muito obrigado pela presença, agradecemos o senhor, agradecemos a nossa audiência e voltamos amanhã a partir das 8h30 da manhã.